Bom dia, gente. Olha aí, ó, 8h31 da manhã, hoje é dia 19 de março, quarta-feira, dólar na tela. Gente, vocês estão vendo aqui no dólar, praticamente não tem nada, né? Tem só uma linha em vermelho aqui, porque eu tô marcando esse fundinho absoluto aqui. Vocês já estão careca de ouvir eu falar isso daí, né? Porque tinha um outro fundo aqui que ele passou, não deu condições, e ontem, gente, ontem, né, a gente tinha o cenário, ontem, antes de ontem, eu acho, a gente tinha o cenário de buscar apenas compra no dólar, né? E eu vou continuar com essa leitura, tá? O cenário ainda é muito parecido. A diferença, gente, é que assim, ó, inclusive, se a gente for olhar ontem mesmo, com calma, tá? A gente poderia ter tido alguma coisinha aqui para partindo da 200 aqui, para quem fez alguma coisa, eu acho que não tá errado, tá? Você poderia, inclusive, né, na minha leitura, buscar próximo a essa região. Ah, mas o fechamento de gap tá muito próximo, tá? Ele poderia passar, mas é mais pela questão de risco-retorno, tá? Olha o tamanho dos candles aqui, pra você sair aqui no fechamento do gap, você vai ter um stop muito maior do que o seu alvo, né? Eu não acho isso interessante. E mesmo assim, gente, aqui enrola muito, então nesse operacional que eu aprendi, etc e tal, eu não tenho nada para fazer aqui. Depois aqui a gente tem alguma coisa, até teria uma coisinha ou outra para tentar arriscar, mas o horário não permitiria. Então foi um dia que a gente só ficou olhando. Não teve nada para fazer, tá? E depois a gente queria fazer as compras aqui e não deu muita condição não por causa do horário, né? Agora para hoje, tá aqui, ó. Eu vou deixar isso, travei aqui, isso foi, pronto. Esse saiu até sem querer. A mistura disso e aqui que eu queria falar, e aí saiu isso aí, entendeu? Então, beleza. Eu queria fazer uma compra que não sei se vai acontecer, porque a gente não tá tão afastado, não, tá? Ó, 40 pontos ele pode chegar, mais o gap ali, tudo, mas 9h40, 10h15, às vezes dá tempo dele chegar aqui, né? Não é que vai chegar esse horário, a gente não tá tentando adivinhar, tô falando assim, dependendo de onde ele abre aqui com o gap, né, o tanto de candle que ele precisa para chegar aqui, depois fazer o cenário dele aqui e tal, tudo, é mais ou menos isso aí, cada candle tem 5 minutos, se você for levar em consideração algumas coisinhas, aí dá pra chutar, mais ou menos aí lá perto das 9h40, 10 e pouquinho, assim, e se for depois das 11 horas não tem mais o que fazer, né? Mas a gente também tem uma oportunidade bem aqui acima da 200, que olha só que interessante, para quem não percebeu, nesse ponto aqui a gente tem o encontro da média de 200, aqui dos 5 minutos, e a VWAP, o fechamento da VWAP do dia de ontem. Então a gente tem esses dois pontos aqui bem definidos, tá? É isso que eu estou de olho e por isso fica interessante para mim talvez pegar uma opção para cima aqui da 200, tá? É isso que eu gostaria de fazer. Tem também uma coisa para a gente olhar aqui que é as notícias de hoje, ó. Hoje, tempo atual 8h34 e vamos lá, gente, ó. Por enquanto nada aqui. Às 10h30, estoques de petróleo bruto que, sinceramente, ninguém tá nem aí. Aqui, gente, ó, isso daqui, ó, tá, às 15h30 vai começar a entrar umas coisas aqui que são um pouquinho pesadas, tá? Essas partes aí de definições de, apesar que aqui não é definição de taxa de juros, né? Eu olhei rápido aqui. É uma taxa alvo de fundos do Banco de Reservas Federais lá dos Estados Unidos, tá? Essas coisas aqui, mais essas projeções econômicas do FONC lá e tal, e a coletiva de imprensa, tá? A coletiva de imprensa, a gente nunca sabe o que o cara vai falar, né? Então essa que é a pegada aqui, essa que é a leitura aqui que eu achei legal que me passaram, que eu aprendi desse jeito, e é bem interessante. Por quê? Isso aqui a gente nunca sabe o que vai falar, às vezes o cara tá lendo lá, ele quer improvisar, ele pode falar uma besteira, e aí pode dar a maior bagunçada no preço, por causa de uma coisa que ele falou errado. Né? E o pessoal tá lá interpretando ao vivo ali, com o dedo no gatilho para fazer alguma coisa, e aí eu quero que vocês, que conhecem pessoas que operam notícias, dá essa trucada no cara, fala assim, viu, e aí, mas peraí, se o cara vai fazer um negócio lá e vai falar um negócio que ninguém sabe o que é, e dá uns 5 minutos, ele quer improvisar e quer falar bonito e acaba falando uma besteira, isso causa um movimento totalmente errático no preço, ou seja, se ninguém sabe o que vai falar, nem o cara mesmo sabe, porque ele vai improvisar às vezes alguma coisa, isso vai tornar essa notícia, por exemplo, principalmente essa coletiva de imprensa, né, uma coisa muito assim, e aí, o que será que vai acontecer? Então, se nesse caso, nem o criador, o cara que vai estar lá, a amostra número 1 ali, né, que é o cara que está falando, se ele vai criar uma reação que às vezes nem ele sabe, porque ele vai querer improvisar, talvez, ninguém sabe, né? Ou ele vai se ater ao script ali, falar tudo bonitinho. O ponto é, se nem ele tá sabendo, ele que é o criador, como vocês querem provar pra mim que um cara aqui no Brasil, no interior de São Paulo, sabe operar notícia? Eu não falo mais nada. Eu paro por aqui. E aí, outra coisa, aqui ó, taxa de juros Selic. Tá, o mercado já vai ter fechado, etc e tal. Definições de taxa de juros aqui no Brasil, ou essas coisas aí de etc, taxa de juros e blá blá blá, essas coisas tendem a dar uma bagunçada no preço. Só que vai acontecer depois do mercado, então eu não sei se hoje, né, o preço na parte da manhã vai ficar aguardando para chegar às 15h30, 15h40, para ver o que está acontecendo e daí ele fica mais leve para andar. Ou se o preço vai andar e fala assim, não, vamos se preparar rápido pela manhã porque a gente não sabe o que vai sair aqui. Entendeu qual que é a lógica? E, enfim, não vou falar muito mais não, é por aí mesmo. E aí, gente, pra quem quer saber um pouco mais aí, se tá na dúvida, né, pô, que legal isso daí, olha essa visão que a gente tem do mundo, das coisas acontecendo. Então, a gente vê ao vivo as coisas acontecendo, sim. A gente acompanha ao vivo a notícia movimentando o valor, o preço, né, de uma bolsa, de um país, é muito legal isso. E será que isso aqui é para você? Se você gosta disso, tudo bem, né, mas ainda assim não se esqueçam, né, que uma coisa é como vocês acham que é trabalhar com isso, a outra é como é na prática. E nesse site aqui, que o link tá aqui, tá vendo esse vídeo que você está assistindo? Não tem a minha fotinha lá, a coisa mais linda do universo? Clica lá, vai lá no meu perfil e olha lá o site para você entrar, tá? Você vai cair num link lá que ele vai levar 5 segundos
e aí você vai cair nesse site e tá aqui os vídeos pra você assistir. É só isso. Acabou. Não precisa cadastrar, não, para. É só clicar aqui e olhar. Ah, mas você tá tentando fazer eu desistir disso daqui? Não é bem isso, é que geralmente acontece isso, mas o ponto é, você tem que saber pelo menos qual é o lado negativo dessa profissão antes de você querer tomar os primeiros passos. E se mesmo assim, depois de ver esses dois tópicos extremamente importantes, ó, gente, é clicar e assistir, ó, 4 minutos e Bossa Nova. Quem que ouve Bossa Nova? Deus me livre. Mas enfim, 4 minutos e 16 aqui segundos para você ver o vídeo aqui. Eu já vou responder para você. Será que isso aqui é para você? Se mesmo assim, depois de ver esses dois, você ainda quiser começar, não, eu quero ver como que é. Tá aqui, gente, primeiros passos. Tá aqui. Clica e assiste. Olha, esse vídeo é um pouco maior, 12 minutos, porque tem um monte de coisa importantinha aqui para você dar uma olhada. Beleza? Beleza, show de bola. Bruno, obrigado. Imagina, meus amigos, é para isso que eu estou aqui. Então vamos lá. Esse foi o dólar. No índice aqui agora, vamos tirar o zoom para a gente ver o cenário, para vocês olharem o que eu estou querendo dizer com tudo aqui. Nós estamos numa tendência de baixa, né? E opa, frustrou o fundo. Lembra que a gente falou isso lá no começo do ano, finalzinho de fevereiro, alguma coisa do tipo, olha, gente, se frustrar esse fundo aqui, pode ser uma coisa boa. O que não é uma coisa boa? Quando tá subindo, né, a bolsa, porque a bolsa subindo pra gente é ótimo. Quando que subindo ela não é legal pra gente? Quando ela começa a fazer isso de modo esticado. Tá? Quando ela começa a fazer isso sem respirar. Quando ela começa a fazer isso de um jeito que não é natural. É muito violento. Sabe por quê? Quanto mais violento ele chega num ponto, nesse caso, é uma resistência, porque não deixa ele passar pra cima, mais violento pode ser o retorno dela para baixo, para dar continuidade a isso daqui. Então, mas Bruno, peraí, pô, você estava falando que a gente está numa tendência de baixa aqui, mas se ele frustrar essa região, ele pode começar a dar uma tendência de alta, ele pode começar a se organizar para esse novo cenário. E sim, é exatamente isso. O problema é que não é só porque é uma coisa, é só aquilo e amém. Não, aquilo tem que acontecer, mas tem que acontecer de um jeito saudável. Vocês sabem disso, gente. Tudo que é demais faz mal. Então, subir muito violento, assim, sem descansar de uma vez, é óbvio que não é natural para o preço. Basta nós olharmos, né, toda a movimentação que tem uma grande duração, vocês vão ver que ele tem um movimento inicial, um recuo, ou também chamado pullback de maneira saudável ou harmônico, e depois ele continua com outro impulso ou movimentação para aquela tendência majoritária, que pode ser para baixo, ou nesse caso aqui começando a querer ir para cima. Qual é o problema? Seria muito bom que ele tivesse vindo aqui, descansado um pouco, continuado, descansado um pouco, continuado, descansado um pouco. Porque vocês lembram, tá, que quando a gente tem uma região aqui, ó, que ele nunca conseguiu passar. Vamos lá. Não, eu vou mostrar aqui, vai ficar grande o vídeo? Vai, mas vocês vão pegar essa dica aqui. Vamos supor aqui agora que a gente tem uma região aqui que o preço nunca passou. Lembra que eu sempre falo que depende de como ele chega lá, pra gente pegar uma reversão. Aqui uma reversão é o quê? Quando o preço chega aqui e a gente volta para baixo com ele. Então a gente faz uma venda nessa região aqui, que é para pegar o preço caindo aqui, ó, pra gente fazer o lucro na queda. Lembra disso? Lembro, beleza. Então imagina que a gente tem uma região aqui e o preço ele chega assim, ó, descansa, vai, descansa, vai, descansa, vai, descansa, vai, descansa, vai. Você vai vender aqui para tentar pegar aquele movimento para baixo? Não, de forma alguma, porque ele pode descansar e continuar. Descansar e continuar. Por quê? Porque ele está saudável, ele vai descansando. A cada impulso que ele dá, ele faz um descanso novo e continua nessa movimentação de vai e vem. O pessoal sempre, como eu já ouvi isso muitas vezes, o pessoal sempre fala do zig, esquece do zag. Então esse movimentinho de zigue-zague dele vai indo embora e assim vai. Agora é diferente quando a gente tem uma movimentação aqui e ele chega de uma vez. Tudo isso aqui, todo esse movimento, ele gastou uma tremenda energia para chegar aqui. Logo, qualquer força dos vendedores aqui pode causar, ou pode ser mais do que o suficiente para ter uma grande movimentação para baixo de queda. Percebe? Por isso que a gente fica mais seguro em operar reversões quando o preço chega esticado. Esse é o primeiro daqueles pontos que eu sempre falo. Como ele chegou lá? Esticado. Segundo, o que acontece quando ele chega lá? E terceiro, como ele ameaça sair de lá. Percebe? Então assim, agora voltando aqui para o índice, eu espero que vocês tenham entendido bem isso aqui, né? Olha aqui, ó, a gente vai tirar o zoom. Olha essa região aqui, eu vou marcar bem mais ou menos. É uma região de topo. Ele não passou daqui? Passou, mas calma, a gente está olhando em tempos bem maiores. Tá? Eu tirei muito zoom aqui, a gente está falando de diário, semanal. Né? Então a gente, diário, semanal, não lembro. Deixa eu olhar o semanal agora, agora eu falei sem... Não, é no diário mesmo. Tá? Mas o ponto é, ele pode, né, isso aqui pode ter sido aquele falso rompimento. Falso rompimento é o quê? É quando ele rompe, mas foi um falso rompimento, ele não vai continuar. Ele volta para baixo e com grande violência. Tá? É por isso que hoje, principalmente nas condições que ele se encontra em tempos gráficos bem maiores, eu vou dar valor para operações para baixo, o que fica muito bom para a gente, porque nós temos o cenário para cima no dólar e para baixo no índice. Maravilhoso, quarta-feira muito bem definida, e inclusive é isso que a gente vai buscar hoje, tá? Vou então pegar uma venda no índice assim que ele romper essa região, mas de forma alguma, gente, a 200 está logo na cara, é extremamente ascendente, não faz sentido, não faça loucura, então, eu sei, isso aqui, aliás, gente, eu vou apagar, tá? Porque isso aqui, eu me embananei aqui, mas era para falar, eu sei que tem muita gente que marcou isso aqui, ou marcou aqui, tá? Ó, tudo bem, não tem problema, mas eu tô deletando porque eu não gosto dessa marcação e pra mim não faz sentido do jeito que ela tá aqui, tá? Tudo isso pode ser uma grande deriva em tempos gráficos maiores. É por isso que eu vou dar oportunidades para venda abaixo da nossa queridíssima e confiável 200 aqui dos 5 minutos. Certo? Certo. Essa região eu vou deixar marcado aqui, não porque agora eu já sei que eu quero para baixo, eu sei que ele tá brigando numa região de topo, e nos 5 minutos quem vai ditar para mim
é a 200, tá? Então eu tenho que operar abaixo da 200. Mas Bruno, não corre isso dele bater lá e voltar pra cima? Não, porque a gente não tá muito bem mais respeitando essa região. Vamos fazer certinho aqui pra vocês entenderem, porque já passou o tempo, eu acho. Ó, tá aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui era mais baixo, aqui tá um pouquinho mais alto, aqui tá fazendo um topo mais alto. Sim, eu cogitei em fazer alguma coisa assim do tipo, tá? Não vale a pena. E aí que tá, ó. Se tivesse muito bem, bonitinho mesmo aqui, ó, né? Se essa região de topo fosse igualzinha àquela anterior, né? E aqui tivesse uma parada bem bonitinha aqui, ó, mas ele bagunçou um pouco, tá vendo? Ó, não tá muito certinho, ó, o fundo aqui, o outro fundo tá lá embaixo, então depois tem um outro fundo aqui, mas enfim, tá? Eu não vou confiar nele. Então, pra mim, a única marcação é a setinha aqui pra saber que eu quero fazer uma venda abaixo da 200, tá bom? Gente, desculpa, o vídeo ficou enorme hoje, 13 minutos, eu vou ter que acelerar bastante pra ele ficar abaixo dos 10 aí, mas é isso. Pra hoje, né, uma bela... Hoje foi bom, hein? Gostei do vídeo de hoje. Então é isso, gente, pra essa quarta-feira, espero que dê tudo certo pra vocês também, tá bom? Uma ótima semana pra vocês aí, muito obrigado, valeu, forte abraço e até!